E aí, gente? Só que já tá muito escuro, vou tentar ler mais um pouquinho pra vocês, tá bom? O problema de ver as pessoas como más. Por fora, pareceis justos aos outros, mas por dentro está cheio de hipocrisia e perversidade. Mateus, capítulo 23, versículo 8. Joshua procurou a terapia porque seu casamento estava desmoronando. Joshua era um religioso devoto que devia agir o mais corretamente possível. Se fazer terapia individual pudesse ajudar o seu casamento, ele certamente estaria disposto a tentar. O problema que Joshua e eu enfrentávamos logo no início da terapia foi de fato que ele acreditava que a sua mulher era causadora de todas as suas dificuldades. Joshua insistia em acusar a mulher, contando como ela havia o desapontado com seu egocentrismo, como ela deixara de se comportar à altura do que prometera nos votos matrimoniais e estava destruindo o casamento. Joshua se negava a admitir sua parcela de responsabilidade na crise conjugal e sempre encerrava sua autoligação com declarações como: "Mas eu me sinto bem, se não fosse por causa dela, nem mesmo eu estaria aqui." Joshua se via como uma pessoa espiritualizada, que havia dedicado anos de estudos teólogos a cultivar a fé e a ceder parte do seu tempo para auxiliar o desenvolvimento espiritual dos outros. Ele estava firmemente convencido de que se as pessoas praticassem disciplinas espirituais, não teriam problemas emocionais. Estava certo de que os problemas da esposa provinham de fato dela não ter fé. Joshua não conseguia entender os problemas psicológicos da mulher, e nem de que forma ela contribuía para as dificuldades do casal. Ele acreditava que ceder emoções humanas significava submeter-se aos desejos da carne, que ele considerava fundamentalmente mal. Joshua queria ser uma pessoa espiritualizada, capaz de superar fraquezas humanas. Criticava muito a mulher por ela ser incapaz de fazer o mesmo. Tentei lhe mostrar e expressar as emoções. Não era sinal de fraqueza, e sim uma demonstração de força, mas esbarrava nas suas certezas. Minha fé se baseia em fatos, não em sentimentos, ele me informava. Colocar fatos e sentimentos no mesmo nível é uma violação da minha fé. Como resultado, ele continuou a encarar os sentimentos da mulher como uma manifestação doentia. Infelizmente, minha terapia com Joshua foi breve e mal sucedida. É sempre difícil ajudar as pessoas que buscam a terapia afirmando que os outros que precisam de ajuda. No entanto, uma das grandes barreiras para o sucesso da terapia de Joshua era a sua convicção de que a natureza humana é essencialmente má e que as pessoas espiritualizadas deveriam separar-se dela. Havia uma discordância básica entre nós. Eu estava tentando fazer com que ele entrasse em contato com a sua condição humana e ele se empenhava em se afastar dela o máximo possível. O problema de acreditar que as pessoas são fundamentalmente más é que essa crença faz com que tenhamos vergonha de ser humanos. Criamos então um ser idealizado para fingir que somos diferentes. Quem considera a natureza humana desprezível e má precisa descobrir uma maneira de se livrar da parte nociva e se tornar um ser puramente espiritual, que vive acima de tudo isso. O problema dos fariseus era acreditar que eles não eram como as outras pessoas. Eles se achavam mais espirituais do que humanos, e se achavam mais espirituais do que humanos. Em outras palavras, acreditar que a humanidade é fundamentalmente má faz você querer se afastar dela o máximo possível e só se associar àqueles que defendem idênticas convicções religiosas. Pessoas assim desprezam, mesmo que de forma inconsciente, aqueles que deixam alcançar o seu nível de espiritualidade. Na terminologia psicológica, essa persona que eles criam é chamado de falso eu. O termo religioso é fariseu. Na época em que Jesus contou a parábola do bom samaritano, havia um forte preconceito racial entre judeus e samaritanos. Naquele tempo, os samaritanos eram considerados pessoas más, e os fariseus e os sacerdotes e os religiosos judeus eram tidos como os bons.
O fato de o próprio Jesus ser judeu dava ainda mais força à mensagem da parábola. Hoje os termos foram invertidos. O bom e o samaritano referem-se a qualidades positivas, e ser chamado de fariseu tem uma conotação certamente negativa. Com sua parábola, Jesus nos mostrou que as pessoas são boas ou más devido aos relacionamentos que estabelecem e não a algo que lhe é inerente desde que nasceram. A religião que nos tira da nossa condição humana, pelo contrário, a religião nos faz viver plenamente a condição humana, princípio espiritual. Não podemos escapar do nosso eu, mas podemos encontrá-lo. Que bela lição! Jesus é incrível, né, gente? É muito bom aprender com ele, da forma que ele ensina, da forma que ele se apresenta para nós. É tão claro, basta a gente parar um pouquinho, escutar, reler, aprender. São tantas fontes para a gente buscar informação. E agora, finalizando o nosso dia, agora o nosso último vídeo nessa Ilha Bela. Estou em Ilha Bela. Olha esse pôr do sol que maravilhoso. Que delícia estar aqui com vocês.